E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para esse vídeo depois do programa Hora 10, obviamente, já participei e você vai assistir daqui a pouquinho aos cortes. Eu agradeço a você que curte, comenta e compartilha os conteúdos do canal, a você também que colabora através do Pix para o fortalecimento do nosso trabalho, muito obrigado. Hoje no programa eu comentei muitos temas da atualidade, mas teve um tema que eu não tive oportunidade de comentar porque não estava agendado, né? Não estava na pauta do programa, que era exatamente sobre Israel. Porque Israel voltou a promover ataques contra civis de uma maneira bárbara, porque é uma espécie de contrapartida. Toda vez que Israel perde no campo de batalha, está perdendo feio, né? Está perdendo muito feio, ele se vinga em civis, em Gaza, no Líbano, enfim, gerando mais e mais isolamento, revolta internacional. E ainda que um país ou outro, como a Alemanha, um ministro francês, contrariando até o que Macron falou, sobre parar os ataques de Israel contra as missões das Nações Unidas, alguns prometem apoio incondicional, aquela conversa. Os Estados Unidos agora estão prometendo enviar um sistema de defesa que já está há 5 anos em Israel com outro nome, certo? O tal do TAD, algo assim. E eu peço desculpas por não lembrar, eu estou sem a minha cola, na Bahia a gente chama de pesca, mas é um sistema que já está há 5 anos, já foi provado que é insuficiente para parar a tecnologia hipersônica que o Irã domina. Então, o que acontece? Os norte-americanos querem, ao promoverem aí esta transferência desse sistema, e agora com propaganda, que os iranianos acertem esse sistema de defesa e eles tentem utilizar isso como argumento para uma briga contra o Irã, uma briga direta em defesa de Israel ou contra os ataques sofridos, porque os Estados Unidos estão mandando esse sistema e também 100 homens para o manuseio desse equipamento de defesa. Quero dizer o seguinte, não funciona, assim como o Iron Dome não funcionou, esse sistema norte-americano já estava lá em Israel, porque fazia parte daquela super mega proteção que era a maior do mundo na propaganda, daquela base que foi destruída por 32 mísseis lá em Israel, e não conseguiu parar, porque tecnologia hipersônica é uma desvantagem enorme para esse sistema de defesa. Então não adianta ficar enrolando ninguém. O que os norte-americanos querem é que algum soldado norte-americano morra ou que o sistema de defesa deles seja atingido diretamente pelos iranianos e daí tentar fazer uma guerra. Mas não tem condição de fazer essa guerra, porque não dispõe de logística e de tecnologia para encarar os iranianos na região. Será mais uma derrota esmagadora e, sem medo de errar, Israel, através de Benjamin Netanyahu e os insanos fanáticos religiosos que seguem eles, cavam cada vez mais um buraco para Israel e vai ser impossível sair depois. Israel agora revelando, através do sionismo canalha que está à frente do país, o seu ódio aos cristãos, destruindo igrejas e atingindo populações civis cristãs. E aí os neopentecostais idiotas que ficam falando sobre judaico-cristão, porque não é nem judaico nem cristão, porque onde o judaísmo é forte, o cristianismo é fraco, e onde o cristianismo é forte, o judaísmo é fraco, isso é historicamente, com um pouco de leitura, qualquer um chega a essa conclusão. Eles agora não sabem o que fazer. E é essa expectativa. Quando essa máscara cair sobre a questão do judaico-cristão, que foi inventado e que muito brasileiro incauto acreditou, esses pastores, felizmente, principalmente para o Brasil, irão perder a serventia, porque o discurso deles não vai se sustentar. Por uma razão simples, eu já falei aqui, repito, o Israel da Bíblia não tem nenhuma relação com esse Israel aí criado pelos sionistas depois da Segunda Guerra Mundial, que os sionistas patrocinaram Hitler para matar judeus e fingem que são judeus e se escondem atrás do antissemitismo.
tudo canalice, mas a máscara está caindo, tá bom? Vamos assistir aos cortes, daqui a pouco eu volto. É com Wellington Calazans e o Issa Agostinho que eu converso hoje. Vou estender o meu boa noite aos dois. Wellington e Issa, boa noite e bem-vindos mais uma vez, a começar por ti, Wellington. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, Issa Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer receber-vos. Vamos então olhar para as notas que fazem a atualidade internacional desta noite. Vamos começar seguramente pela China, que lançou os seus exercícios de larga escala em torno de Taiwan, como um aviso contra a independência, um assunto ao qual já nos temos também debatido aqui. Wellington, a começar por ti, o que é que poderá, de facto, parar estas manobras? Dorivaldo, um direito chinês, sabemos já, como você mesmo colocou, foi tema recente do nosso comentário aqui, Certo. Não há nenhuma novidade nisso. Certo. Então, talvez estimulado aí por Estados Unidos e alguns países europeus, o líder de Taiwan, Lai Ching-te, tem intensificado o discurso independentista ultimamente, né? Apenas como provocação, Dorivaldo, e também como parte do processo de demonização da China, que o Ocidente já iniciou há alguns anos e utiliza Taiwan e alguns outros países ali próximos da China para produzir manchetes negativas e causar uma sensação de uma China terrível aos olhos dos incautos. O discurso de Lai é irresponsável, pois apenas aumenta as tensões entre os dois lados do Estreito de Taiwan, e são responsáveis também os países que, mesmo na condição de signatários dos acordos de uma só China, insistem em patrocinar e encorajar as provocações independentistas de Taiwan. Os exercícios realizados pelo Exército de Libertação Popular da China no Estreito de Taiwan e arredores, eles foram descritos pelos chineses como uma medida justa para proteger a soberania nacional e a integridade territorial da China. O porta-voz do governo chinês, Chen Binhua, afirmou que os exercícios que envolveram diversas tropas foram uma resposta firme, como você já colocou, às declarações separatistas do líder de Taiwan, Lai, né? E também uma forma de desencorajar provocações que buscam a independência da ilha. Chen enfatizou que a independência de Taiwan e a paz no Estreito são incompatíveis e que a reunificação nacional é inevitável. Inclusive, isso fez parte do recente discurso de Xi Jinping no 75º aniversário da República da China, e ele destacou a determinação da China em resolver a questão de Taiwan e a capacidade de proteger a soberania do país, garantindo que as medidas tomadas visam apenas atividades separatistas e interferências externas e não uma vontade dos cidadãos de Taiwan. Bem, Dorivaldo, temos para falar sobre tudo isso, é que realmente existe aí um movimento internacional que busca se utilizar de Taiwan para provocar a China. A China domina todo, mas todo o contexto bélico e estratégico dali da região. Não há como países ocidentais que ficam incitando Taiwan à promoção destes movimentos promover qualquer tipo de apoio a Taiwan. Por uma questão simples, Dorivaldo, é uma logística altamente complexa. E como a China é super equipada do ponto de vista bélico e domina todas as águas ali da região, seria muito custoso uma luta em defesa da ilha de Taiwan, apenas para um confronto direto com a China. Seria mais uma derrota do Ocidente, que é campeão em provocações e início de guerras, e seria o fim de qualquer possibilidade de Taiwan manter o estatuto atual de uma espécie de província com autonomia. Então, os chineses percebem que, com as derrotas na Ucrânia e, eventualmente, no Médio Oriente, os ocidentais agora tentam acelerar uma busca de instabilidade com os chineses. E, certamente, eles irão levar a sério o discurso de Xi Jinping
e irão tentar acelerar também o processo de incorporar Taiwan em definitivo, porque esses próprios países que falam sobre uma interferência chinesa são países signatários do acordo de uma só China e fazem isso apenas como provocação, como eu já coloquei aqui, a exaustão para o nosso público. Por enquanto é isso, Dorivaldo. Certo, Wellington. Muito obrigado. Vamos então para o segundo tema desta noite. Sigo com o Wellington. Wellington, podemos olhar com algum fundamento para estas acusações de Zelensky aqui levantadas sobre a Coreia do Norte? Olha, Dorivaldo, sabemos que numa guerra existe a propaganda dos dois lados, né? E botar a mão no fogo por este ou por aquele é extremamente complexo. No entanto, pelo histórico de mentiras de Zelensky, do Ocidente, especialmente do Serviço de Inteligência do Reino Unido, eu tenho que destacar que o Kremlin rejeitou, na quinta-feira passada, a alegação de Seul de que soldados norte-coreanos estariam lutando ao lado das tropas russas na Ucrânia, chamando a notícia de falsa. Esses boatos sem provas, eles apontavam que oficiais militares norte-coreanos teriam sido mortos num ataque com mísseis ucranianos perto de Donetsk, mas o Kremlin refutou. Os boatos podem ser apenas devaneios do ministro da Defesa sul-coreano, que considerou provável que soldados norte-coreanos estejam na Ucrânia devido a um possível acordo militar entre Rússia e Coreia do Norte, algo que sequer poderia ter sido publicado como notícia. Um representante ucraniano destacou a presença de engenheiros de combate norte-coreanos na região, monitorando o uso de munição de Pyongyang, mas este mesmo suposto representante ucraniano, noticiado pela grande mídia, não apresentou uma única prova concreta sobre o assunto. Especialistas ocidentais e ucranianos sugerem também, sem provas, que a Rússia esteja a usar mísseis norte-coreanos na Ucrânia. A Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte enviou containers, ou contentores, como chamamos em Angola, de armas para a Rússia, mas também não apresentou uma única prova. A única verdade até aqui é que a Coreia do Norte tem fortalecido, sim, os laços militares com a Rússia, incluindo a assinatura de um acordo de defesa mútua entre Vladimir Putin e Kim Jong-un. Isto não é segredo para ninguém. Todo o resto, Dorivaldo, é propaganda de guerra, pois no mundo atual seria impossível não haver sequer uma fotografia ou um vídeo com algum telemóvel de péssima qualidade que fosse, com alguma prova que expressasse, não é? Ou também representasse alguma credibilidade aos boatos e devaneios sobre a presença norte-coreana na Ucrânia. Então, na minha opinião, isso tudo é fake news. Certo. Wellington, o rei da Bélgica, Filipe, e a sua esposa Matilde estão na França. Quais poderão ser os pontos de realce que vão configurar esta visita de Estado de 3 dias? Olha, Dorivaldo, é uma colaboração, né, de diferentes áreas e que vem à luz de uma vizinhança que tem valores comuns, inclusive idiomáticas, né, que ninguém pode deixar de destacar. Essa visita iniciada hoje e terminando na próxima quarta-feira tem aí um destino como a França, mas parando em 3 lugares, daqui a pouco eu vou mencionar, e isso faz com que a Bélgica e a França fortaleçam seus laços durante esta visita. São 620 quilômetros de fronteiras compartilhados. Então, são quase irmãos siameses, né, Dorival? Falando a mesma língua, todo mundo junto ali. Então, de acordo com a nota oficial do Reino da Bélgica, a relação franco-belga, sendo ambos membros fundadores da União Europeia, busca fortalecer a União Europeia e desenvolver novos vínculos políticos, econômicos e humanos. A França e a Bélgica são países geograficamente próximos, como eu falei, e
que compartilham fronteiras no norte da França e no sul da Bélgica. Para além disso, Valônia e a maioria dos habitantes de Bruxelas falam a mesma língua que os franceses. Isto é um diferencial tão grande que, recentemente, nós destacávamos aqui, naquela aproximação da China com os países árabes, você deve recordar, a importância que o idioma tem sido dado, né? Os árabes estudando mandarim e os chineses estudando árabe. Então, já nessa relação aqui entre Bélgica e França, isso já é uma facilidade muito grande, porque falam a mesma língua. Agora, historicamente, os destinos da Bélgica e da França, para além de estarem interligados e terem enfrentado assim, conflitos e ameaças semelhantes ao longo dos séculos, mas eles são rivais do ponto de vista cultural e também nas economias, com a França procurando estender sua influência sobre a Bélgica. A visão de futuro desses países difere fundamentalmente entre o expansionismo francês e o protecionismo belga. Essa visita servirá para consultas sobre cooperação em política industrial também e, obviamente, na questão da defesa, já que toda a Europa teme aí o aprofundamento das crises partindo da Ucrânia, mas não apenas isso. Para além disso, a promoção de debates sobre soluções inovadoras para uma transição energética sustentável, que é uma perseguição daqui da Europa. No campo acadêmico, também a imprensa belga divulgou muito sobre isso, que os países pretendem intensificar intercâmbio, cooperações diversas, entre universidades belgas e francesas. A visita também inclui o destaque cultural, com uma visita à exposição dedicada a Luísa de Orleans, que foi a primeira rainha dos belgas, e, agora sim, cumprindo o que prometi no início do comentário, Paris, Chantilly e Lille são os pontos de encontro entre belgas e franceses nesta incursão de 3 dias. Vamos esperar que essa expectativa em torno de questões empresariais, acadêmicas e culturais possam ser consolidadas e que tenhamos aí mais uma boa relação bilateral, não é? E você deve observar que tem sido uma política internacional francesa, saindo um pouco de blocos e partindo para intensificar parcerias diretas com diferentes países. É isso, Dorivaldo. Certo, Wellington. Wellington, vamos olhar para o último tema desta noite, este estreitar dos laços entre os Estados dos Balcãs Ocidentais e a União Europeia. Como é que pode ser aqui encarado por nós? Dorivaldo, antes de tudo, é sempre bom lembrar que essa região, ela decorre de uma intromissão, não é? Quando falamos sobre Bósnia, quando falamos sobre ali esse arranjo nos Balcãs, nós não podemos ignorar a destruição da Iugoslávia pelo imperialismo. Isso tudo foi muito marcante, é muito recente, né? E essa tentativa de dar ares de normalidade, isso é apenas a extensão de uma política expansionista europeia, ocidental em especial, e que, no final de tudo isso aí, visa, adivinha o quê? Brigar com a Rússia. É sempre assim a fissura desses países ocidentais. Então, aí eles falam sobre Bósnia, sobre Sérvia, sobre todos os países que querem implementar isso, implementar aquilo, querem buscar uma ingerência para criar condições de promoção de instabilidade para, de alguma maneira, atingir a Rússia. É sempre assim. A história tem sido assim. Então, nunca vai haver tranquilidade na região, porque sempre vai haver uma briga muito grande de uma potência como a Rússia com os ocidentais da Europa, não é? E, com isso, vai haver sempre essa tensão. Pode haver uma mudança de queda de governo por causa de primavera, ou mudança de governo por causa disso, daquilo, depois um golpe, mas sempre vai estar esse confronto entre Ocidente e Rússia, nessa área.
E isso vai durar ainda muito tempo, com agora uma clara vantagem para a Rússia, porque dispõe de armas muito mais avançadas e está provando isso na Ucrânia, como falamos a exaustão aqui em inúmeros comentários. Então, Dorivaldo, é um esforço da Europa de tentar apagar a sua ingerência, que destruiu um país e criou facções numa região que poderia estar unida em um só povo e uma só nação. Falar mais do que isso é fazer propaganda, e quem faz análise não pode fazer propaganda. Certo. Bem, eu vou agradecer apenas pela vossa presença em mais uma edição do Hora 10. A única propaganda que posso fazer é que vocês estarão cá amanhã os dois, e eu também, para juntos olharmos aqui para outras notas de atualidade. Até lá, boa noite Wellington, boa noite Issal. Boa noite, Dorivaldo. Eu só queria acrescentar uma coisa rápida aqui, Sim, sim. Que a Sérvia proibiu a atuação de ONGs ocidentais com informações recebidas a partir da Rússia. Isso foi em dezembro do ano passado, foi o tema do nosso comentário aqui. E que a Grécia não goza de boa relação com a Turquia. Então, por isso que eu falei que aprofundar essa questão agora seria propaganda, jamais pensando na opinião do colega Sal, pelo qual eu tenho admiração, respeito, e isso não preciso nem explicar. Então, agradeço, desejo boa noite ao meu colega Sal, a você, Dorivaldo, e a você que assistiu a Hora 10. Obrigado, até amanhã. Dorivaldo já fez a propaganda, estarei aqui na hora determinada. Um grande abraço. Grande abraço. Bem, você assistiu aqui aos cortes do programa Hora 10, edição da noite, no canal TPA Notícias, que eu comentei 4 temas, espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, compartilhe e, se pode, faça aí uma contribuição com o canal, em qualquer valor, a partir do Pix que está na tela. Muito obrigado por acompanhar aqui este vídeo. Um grande abraço para você e até amanhã com mais um vídeo.